Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Eu sou Caio Rux Pirandelli. Eu sou a Valéria Duarte. Meu nome é Bruno Marcelo e hoje nós estamos com um convidado especial, o Vitor Carrara, um cara que talvez eu possa admitir que é um dos mais generalistas que eu conheço. Então eu vou passar um pouquinho só de um currículo informal desse nosso amigo. E dá um oi pra galera aí, Vitão. Fala pessoal, salve aí, tá muito massa estar aqui. Legal. O Vitão, pra vocês terem noção, o Vitor trabalhou em buffet infantil, né, Vitão? Foi animador de festa, mecânico de bicicletaria, garçom, salva-vidas, segurança em supermercado. Faltou Papai Noel aí, mais umas coisas que eu esqueci já. Modelo, que ele não quer falar. Deixa abafa. Mas o currículo dele é um currículo de peso, né, do ponto de vista acadêmico, né? Então ele é formado em Educação Física, com especialização em Fisiologia pela UFSCar. Ele é ex-professor universitário e professor de pós-graduação. Tem publicações científicas nacionais e internacionais. É ex-atleta de elite de triatlo. Participou 3 vezes de mundiais na França em 2007, 2008 e 2009. Na Holanda, né? Na Holanda 2008, Austrália em 2009. Obrigada, Caio. É bicampeão brasileiro e sexto do mundo em competições. Tem formação em curso de movimentação e busca e salvamento aquático, socorristas e técnicas básicas de sobrevivência. Ufa! Bem-vindo, Vitor. Valeu, gente, eu tô muito feliz de estar aqui, principalmente porque eu tô entre amigos mesmo, né? Amigos muito próximos. Eu acho muito interessante que eu tenho ligação com os 3 e de forma independente, né? Então, eu conheci primeiro a Val, porque a gente é conterrâneo, né? Lá do interior, de Bauru. E eu conheci a Val, né? A gente já de cara se entrosou. Sim. A Val treinou um bom tempo comigo, né? Triatlo, maratona. Então a gente tem essa relação de longa data. Depois eu conheci o Caio através de uma indicação do Pablo, né? O Pablo fez esse link, eu fui lá no coletivo que o Caio participava na época, justamente em busca desse conhecimento mais generalista. Foi lá com o Caio e com a Marina que eu aprendi a sentar azulejo. No banheiro lá. Tá aí formando um banheiro e te assentou o joelho. O joelho. Azulejo. Te assentou assentar joelho eu ainda não sei. O Bruno sabe. E com o Bruno também, foi mais ou menos nessa época, através do Pablo também, Pablo Santurbano, né, que teve aqui no episódio passado, né? E foi também o mesmo processo que fez esse link com o Caio. Ele também fez esse link com o Bruno, né? Falou, pô, cara, o Bruno tinha feito uma turma antes que a minha da FBA. E aí o Pablo, pô, vocês precisam se conhecer por causa desse universo da corrida, na mesma busca, né? Sim. E aí a gente teve uma relação bem próxima, porque o Bruno participou uma boa época na corrida ancestral. Então muito da corrida ancestral, né, que é a minha empresa atualmente, e o Bruno, tem muita coisa do Bruno lá. E até hoje a gente faz essas trocas, né? Com vocês 3 aqui, tem muita troca de... Muito da minha busca atualmente hoje, até no mestrado, foi por ter contato com o Vitor, né? Dele ter me apresentado a antropologia e mais a fundo a biologia evolutiva em relação à corrida humana. Então eu devo muito ao Vitão aí dessa empreitada. E o Vitão foi o cupido, nossa! Ai, como vocês são românticos! Isso foi importante também, né? Que eu fiz essa ligação entre a Val e o Bruno, né? E a gente se casou. Então o culpado, em parte, sou eu, né? Legal, pessoal. Obrigado. Estou muito feliz pelo convite. E, enfim, né? A gente já algumas tentativas, né? Por logística e tal. E obrigado pelo espaço aí. E aí hoje você mora e trabalha em Ilhabela, né? E você tem a empresa, né, chamada Corrida Ancestral, e que funciona como uma assessoria esportiva, ministra cursos e palestras de imersão ancestral. E é isso que a gente vai explorar, né? O que é corrida ancestral e a gente poder, enfim, achar, as pessoas entenderem também o quão amplo é esse campo além da corrida, além do esporte que você trilhou, né? Para uma perspectiva diferente.
E acho que a gente pode começar com essa, né, quando a gente viu o seu currículo, você tem um currículo muito de atleta, muito extenso, né, de mais de 300 competições aí, né, de triatlon, e você foi, assim, né, o sexto do mundo em 2008 na Holanda. E como é que foi esse processo? Hoje você meio que saiu desse ramo do esporte, né? Então como é que foi esse processo de desconexão com o esporte? Ou até foi uma relação crítica com o esporte? Foi uma autocrítica que você teve com... Como é que foi esse processo para você chegar hoje nos projetos que você tem, né? E a gente pode trilhar para o público entender também, né? Inclusive o título do episódio já traz um pouco dessa reflexão. Massa, eu acho que esse é o tema principal, né? É um processo de desconstrução. Acho que a corrida ancestral ela é isso, ela não é um contraponto, né? Às vezes eu encontro pessoas das antigas, né? Principalmente o pessoal de Bauru, que eu saí de lá e não acompanhou o processo e vê como um radicalismo, né? Porque eu acho que se você olhar o ponto de partida e o ponto de chegada, né? O ponto atual, né? Parece algo radical. Mas o processo não foi radical, né? Talvez foram coisas que eu consegui resgatar da minha infância, né? Coisas que eu achava que eu nunca ia linkar, por exemplo, com a educação física, né? Sei lá, um dos meus filmes preferidos da infância foi Indiana Jones, né? Então eu nunca imaginei que eu fosse linkar a educação física, que o esporte me levou para a educação física, cão nas minhas costas, né, no mato. Então, Indiana Jones. Eu construí essa ligação, mas foi um processo realmente contínuo, né? E então não foi um estalar de dedos de uma hora para outra, mas eu acho que isso realmente acentuou lá por 2012, 2013, quando eu dava aula em universidade, né, lá em Bauru. Eu já tinha deixado a minha carreira de atleta, mas eu era treinador com esse propósito de treinava atletas amadores e até de elite, né? Trabalhei com treinamento de atletas de triatlo, de corrida, de mountain bike, de natação de águas abertas, né? Mas eu estava muito incomodado com algumas coisas dentro da universidade, né? Desconstruções que eu fui fazendo do meu da minha visão do mundo, e que começaram a ficar incompatível com a educação física. E o que deu mais esse choque foi a perspectiva da biologia evolutiva e a perspectiva da antropologia. E eu não encontrava um ponto de conexão com a educação física. Atual. Daquela época, do que eu praticava, né? Que era esse ambiente totalmente especializado do atleta, um ambiente totalmente especializado de pesquisa, que eu fazia parte de grupos... Nessa época você ainda era atleta? Não era mais atleta, mas eu tava no ramo e eu continuava com minha prática, né? Pedalava, corria, né? Tava dentro desse ambiente, né? E aí quando isso começou a ficar incompatível, porque eu comecei a me aprofundar, né, nos estudos de biologia evolutiva e nos estudos da antropologia, e aí eu me vi como um generalista, porque eu nunca tinha pensado nisso com esse currículo que vocês apresentaram, eu nunca tinha pensado, putz, eu passei por tanta coisa, eu gosto tanto, né? E hoje eu tenho críticas, por exemplo, que minha mãe e meu pai sempre falavam que eu era fogo de palha, porque, eu quero fazer judô, aí entrava no judô, fazia 6 meses, eu quero ginástica olímpica, não, eu quero, sei lá, artes, entrava numa escola de desenho, sempre fui assim desde a infância, né? E eu não vejo isso hoje como uma coisa negativa, né? Eu tinha uma ansiedade de experimentar um monte de coisa e hoje eu percebo que todas essas... Como que você não pode linkar arte com todas as outras coisas? Como que você não pode linkar movimentação com todas as outras coisas? E aí eu entrei em choque entre a especialização e o generalismo. E aí eu percebi que o generalismo é um alimento para você ser o que você quiser, no momento que você quiser. Você só dá uma polida para você se aprofundar. Então eu tive essa oportunidade de, né? Eu não fui um pesquisador top de renome, mas eu tenho participação em grupo de estudo com publicação. Eu já participei de... Já fui cobrir casa, né,
cobrir casa, né? Trabalhar com isso, fazer um telhado. Então eu transitei por várias, né? E ainda transito por várias órbitas, né? E eu consigo trazer muita coisa de uma para outra. Acho que talvez uma angústia sua, né, Vitor, nesse processo foi ver que você era um fisiologista do exercício, prescrevia treino e ao mesmo tempo estava estudando antropologia. Mas não encontrava ninguém que conseguia fazer esse link, né? Exato, e você vê como ninguém pensou nisso, né? E eu acho que é legal trazer para o público também qual que é o insight da antropologia. Qual foi, por exemplo, a corrida. Quando você viu a corrida, você pegou... Porque a questão da antropologia, para quem, né, é leigo, nunca ouviu falar, é você ver outras culturas humanas, né? Através desse prisma. Você viu a antropologia através da corrida, foi isso? Você começou a analisar, ver como a corrida se caracteriza em cada cultura, como ela se expressa em cada cultura. Como é que foi isso? Exato, cara. Eu acho que assim, para entender, né? Vamos entender por um sistema de lupa, né? Da amplitude, da dimensão que a gente vê as coisas. Então eu percebi que a corrida que eu chamo de industrializada, né? Conhece para ficar mais claro, né? Que é a corrida cultural da nossa cultura, né? Que é essa prática da nossa perspectiva de participar de provas, de treinar, ela é uma fração ridiculamente pequena do que é a corrida dentro da sociedade humana, né? Então, conforme você vai ampliando essa lupa através da antropologia e do viés aí da biologia evolutiva, que a gente percebe que é uma fração ridícula do que representa a corrida humana. E aí eu comecei a me aprofundar mais na corrida por outra perspectiva, tanto que hoje foi difícil para mim esse rompimento, né? Imagino. Hoje a corrida ancestral, eu tô tendo que reestruturar esse nome corrida ancestral, porque eu percebi que mesmo a corrida humana, ela não acontece, ela é uma manifestação espontânea, né? O generalismo prepara o humano para ser um corredor. Não um evento em si. Não um evento em si, né? Então, eu fico puto... Pode falar puto? Pode. Eu fico puto da vida quando alguém olha para mim, legal esse negócio da corrida ancestral, hein? Você leu Nascidos para Correr, né? Eu li essa porra desse livro. O livro é bom pra caramba, mas não tem nada a ver, não é isso. A corrida ancestral, eu já estava nessa desconstrução muito antes. Eu fui ler, me trouxe vários insights, me apresentou autores que eu fui pesquisar depois e tal, mas eu já estava nessa jornada quando eu li o E é livro, engraçado, né, Vitor, que esse negócio da corrida descalça, a gente percebeu, né, por discussões, que o cara só tirou o tênis. É o mesmo público. Exatamente, não tem nada a ver, não tem nada a ver com a corrida ancestral, corrida minimalista, corrida descalço, porque não é isso. Continua no esporte, como você falou, continua, claro, né? Talvez é mais interessante, porque você começa a acionar mais sistema de amortecimento, você começa a entender mais determinados parâmetros do seu corpo, é um processo. Mas não é isso. Tem que mudar a cabeça, senão... Tem que mudar, mais do que a cabeça, tem que mudar o comportamento e o modo de vida. Então não é uma proposta para todo mundo. Então, por isso que eu falo, não faz oposição à corrida. Eu não quero e não pretendo, porque é impossível. Porque a corrida é uma manifestação cultural específica, a corrida nossa, né? Participar de coisa. Então não tem como eu falar que isso é errado, que isso é outra coisa. Então... O meu objeto de estudo é o outro, é só isso, é só isso. É claro que elas têm conversas, uma contribui para outra, uma faz contraponto para outra em determinados momentos, né? E Vitão, como que foi esse insight seu de dar um nome corrida ancestral, de dar o start assim, peraí, vou começar esse projeto? Eu acompanhei de perto a mudança dele, assim, tá vindo um filme. Dele, né? Tá vindo um filme, assim, na minha mente. Ele começou a mudar o jeito de se vestir, o jeito de se comportar no treino, chegar descalço. A sala dele foi mudando, né? Ele tinha um escritório, a gente ia lá conversar sobre os treinos. Fazia coleta, fazia avaliação de lactato, né? Tinha os equipamentos, tinha esteira, fazia bike fit, fazia tudo isso, né, no meu laboratório, né? E tá passando esse filminho dessa mudança, né, que eu fui vendo na prática, mas a gente quer ouvir de você. Foi uma época que eu também
a gente começou a falar sobre isso no começo, né? Que eu comecei a ficar desgostoso com a educação física porque ela não tinha link com essa minha nova perspectiva de mundo, né? Então eu falei, já tinha até arrumado um trampo com um amigo que estava montando um hostel que ele estava construindo de bioconstrução lá na Bahia. Eu pedi demissão na universidade que eu dava aula, vendi minha parte para o meu sócio da antiga assessoria, que está com ele até hoje, maior sucesso, já era sucesso na época, então foi uma questão mesmo de ruptura opcional minha, né? E eu ia cair fora da educação física, né? E foi justamente quando caiu na minha mão essa perspectiva, comecei a estudar o Lieberman, né? E aí pesquisando a fundo eu caí no Pablo, eu já estava já tinha Corrida Ancestral o nome, eu já tinha pensado nisso, né? Então me reconectou com a educação física, com a fisiologia, por esse prisma, né? Por essa... Trouxe tesão de novo. Aí eu fui fazer o curso do Pablo, né? E tem um lance da antropologia, você também foi a campo, né? Dizendo assim, você viajou... acho que a corrida... Esse foi um processo, em que ponto mais ou menos você começou a ir? Porque você foi para vários lugares, né? Que lugares você foi? Assim, acho que o principal que eu posso... né? É que eu comecei para vários lugares depois, né? Tá. Mas o que deu mesmo essa perspectiva, que eu ainda não tinha decidido que eu ia trazer esse universo para a educação física, né, ou para a movimentação, foi quando eu rompi com tudo e fui fazer uma viagem, simplesmente, que eu tinha planejado várias vezes, não tinha rolado, que eu fui fazer um mochilão. Comecei pela Bolívia e Peru, né, que fui com um amigo meu, o Rafa, que se juntou na última, já tinha tudo planejado, porque o lance era uma expedição que eu ia fazer do Salcantay, que é uma travessia de 100 km em 5 dias, que eu queria fazer autoguiado, né? Então eu ia sozinho a princípio, aí o Rafa se juntou. A gente passou 30 dias subindo, né, para Bolívia, até chegar na travessia do Salcantay, que termina lá em Machu Picchu, né? Então a gente foi subindo de ônibus e foi fazendo aclimatação, né, altitude. E aí esses 5 dias que realmente mudou muito minha perspectiva, porque eu comecei a ter contato principalmente com as etnias ali, os Aimarás, né, os Quechua, e observar essa galera na montanha, né? Então na época eu não estava tava começando o nível de desconstrução, eu estava com um coturno de... Você foi comigo, né, Val, fazer compra, lembra? Sim, a gente na Decathlon. a gente foi comprar as a bota, roupas, que eu não tinha, calça, enfim. E aí eu fui fazer essa travessia e tive muito contato com os povos tradicionais, os povos originários, que inclusive nem espanhol falavam, né? Falava só o quechua. E aí eu percebi aquelas senhoras, as mamitas, né? Subindo e passando, eu, né, com condicionamento de atleta, eu e o Rafa, a gente a gente se preparou para essa expedição, né? Claro que tem todo o lance da adaptação à altitude e tal, mas eu achei aquilo incrível, né? Aquelas senhoras, mamita, com uma criança no colo, um fardo de lenha no aguaio, né? Que hoje eu uso muito, aquele pano, né? Que é super versátil para você carregar, usar como mochila, tudo carregado de lenha, de sandália e passando ali pela montanha, né? E por vocês. Exato. E aí a primeira coisa que eu observei mais especificamente foi a dorsiflexão. Eu fiz esse link na hora, né? Que quando o tornozelo se movimenta em direção à perna. Assim, Isso, a ponta do pé em direção à canela. Quando dobra. Assim, né? Então, esse ângulo, né? Esse ângulo, por exemplo, geralmente, se a pessoa não tem muito dorsiflexão, vai ficar tipo 90 graus, né? E quando você vai subir no morro ou subir uma árvore, por exemplo, que você usa isso... Ou para agachar, né? Agachar no cócoras. Tanto que dentro né, o Bruno pode reforçar isso aí, mas a perspectiva que a gente tem na nossa sociedade é de que é uma angulação por volta de 15 graus, né? A variação é ampla, acho que é de 15 a 39 graus. Daí tem alguns estudos mostrando que povos que utilizam para subir em árvores, isso aí sobe para 50, 55 45, graus. 50. Então eu observei isso. Por quê? Para eu subir aquele morro, né, eu tinha que andar na ponta do pé. Porque a inclinação do morro, entende? A inclinação do morro não permitia que eu apoiasse inteiro, né? o pé inteiro para subir. Então diminui a área de contato,
né? E as mamitas passavam com uma angulação incrível, né? Então, aumentando a área de contato, escorregava menos e tudo E não isso, fritava né, a panturrilha cara? dela. Não fritava a panturrilha, num super utilizava o tendão, né? Então isso depois vendo os vídeos do Pablo, os insights do Cócoras, né? Porque o que muda isso? Por que a gente tem essa limitação de dorsiflexão e os outros povos não? Pelos hábitos, não é pelo treinamento. Estilo, Né? Ficar no chão, utilizar a postura de cócoras, né? ter que se submeter a isso, porque você nunca vai ver uma mamita fazendo alongamento para aumentar a dorsiflexão. E eu tô falando daqui dos Aimaras, dos Quechua, mas em qualquer... Não precisa ir muito longe. Pode ser lá na Ilha Bela, nos caiçaras, né? Que ainda mantém o modo de vida mais tradicional do outro lado lá, do lado oceânico da ilha. Também mantém uma dorsiflexão no interior, né? Vocês que moraram em Minas, lá, a galera fica mais facilmente de cócoras, né? Então esse foi o primeiro insight mais biomecânico, talvez, que levou a uma perspectiva de comportamento, né? E acho que talvez faz um link até com treinamento, né, Vitor? Porque talvez você tenha que ter... As pessoas se preparam para uma travessia dessa, né? Mas aquela senhorinha ali ela não tinha que treinar para fazer a atividade. O modo de vida dela já preparava. Acho que talvez tenha sido também um outro insight. Exatamente. Então acho que a corrida ancestral ela tomou, né, esse caminho. Quando eu voltei e fiquei maluco com isso, né, e só fazendo anotações, estudando, tal. E aí foi uma coisa importante da perspectiva econômica. Porque como eu vendi a minha parte da assessoria, eu recebi uma proposta do meu ex-sócio que ele falou, eu tenho condições de pagar esse valor, só que acho que era em 3 anos, 2 anos e meio, alguma coisa assim, com um valor X por mês que era pouco, mas o suficiente para eu poder me debruçar no que eu queria fazer naquele momento, né? E aí foi onde, nessa volta, eu mudei para Ilha Bela, eu aluguei uma cabana na montanha, que eu pagava 350, 400 reais de aluguel, né? Então eu pude me desconstruir muito nesse período e pude ficar por 1 ano só estudando e botando em prática, né, tudo isso antes de eu começar a trabalhar isso com outras pessoas, né? Porque inclusive isso foi uma coisa que quando eu encontrei o Bruno, eu tava nessa busca, eu falo, caramba, eu já me desconstruí pra caramba nessa época, né? Já fazem 6 anos que eu não uso calçado, né? Nessa época eu tava já há 1 ou 2 anos sem falar, agora tá na hora como que eu vou usar isso como um profissional da educação física? Como que eu vou, né? Como que eu vou passar isso para outras pessoas? Porque nessa época eu não tinha curso, né? Eu não dava curso, eu não treinava, né? Não tinha assessoria, não tinha nada disso, né? E essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Como que você conseguiu sintetizar tudo isso, né? Todos esses seus estudos em antropologia, biologia evolutiva, porque você é um treinador, né? Hoje você tem assessoria, você passa treino. Como você consegue alinhar tudo isso com metodologias tradicionais? Você usa, por exemplo, metodologia de treinamento tradicional e como que elas se comunicam? Antes de eu entrar aí, eu preciso falar que a corrida ancestral, ela é para mim. Eu tento fazer uma leitura de tudo isso que você está falando, né? E poder fazer uma tradução disso para as pessoas. Então eu preciso fazer uma leitura do nível de desconstrução que essa pessoa Não é um pacote pronto. Não, de jeito nenhum. É uma interação, né? É uma interação. Claro, a pessoa tem que estar buscando esse objetivo de desconstrução e de não ser um corredor, de estar preparado para ser um generalista. Tanto que hoje o corrida ancestral, né? Tá sendo um processo para mim. Essa corrida que vem na frente do ancestral, ela não é mais a corrida do ato de correr. Ela é uma corrida em busca do conhecimento ancestral, como se fosse, sei lá, corrida armamentista, corrida, né? É uma correria ancestral, né?
Porque eu percebi que o generalismo, ele se encaixa aí também. Então, o que eu uso como base para a minha vida e para prescrição na assessoria, agora chegando aí na sua pergunta, é uma base de 4 pilares, né? Que é o movimento, a movimentação, né? O social, a interação social, a dieta e o ambiente, né? Então eu percebi que quanto mais uma atividade junte esses 4 elementos, mais generalista ela é. E mais ancestral. E mais ancestral. E mais a gente está entrando na nossa zona de conforto biológica, né? Que eu acho que vocês já explicaram muito isso aqui no primeiro episódio de vocês. Né? Então, quem quiser dar uma revisada lá... Esses né? 4 pilares, eles fazem parte da... Eles fazem parte, né? Eles fazem parte da nossa... Quanto mais a gente aproxima, por quê? Quanto mais especializado a gente separa, né? Então, hoje, os programas de movimentação, eles são completamente separados do social, da dieta, não do leva em ambiente. consideração Exatamente. Por que a dieta? Ah, não, mas o meu treinamento leva em consideração a dieta. Não é isso que eu tô... A movimentação, por exemplo, em busca do alimento. Porque, para mim, o centro, a real zona de conforto biológica é o forragear. O forragear também, vocês já falaram sobre isso, é a ação de qualquer animal em busca de qualquer coisa para sobrevivência, né? A movimentação em busca de alimento, de interação social, né? E o ambiente é que pauta tudo isso. Então, como a gente está o tempo todo na nossa sociedade controlando o ambiente, então eu gosto muito de um exemplo que eu sempre dou no começo dos cursos, das palestras e tal, que é do zoológico, né? Então eu sempre faço essa provocação. Então eu gosto de fazer essa provocação, né? Falar, olha, a gente mudou de ramo agora, a gente é sócio, nós vamos montar um zoológico. Vamos pensar num bicho aí alguém dá um exemplo, sei lá, uma girafa. Então a gente vai montar um ambiente para essa girafa. E aí eu vou deixando as pessoas, né? O que a gente precisa? As pessoas vão dando exemplos e características desses 4 pilares. A girafa come isso e isso, ela precisa de uma área pequena, será que ela vai prosperar se a gente colocar ela numa jaula? Não vai, né? A gente tem que estudar qual é o comportamento, né? Será que a girafa é um animal solitário ou será que ela é um animal que, né, gosta de interação? Gosta de interação e coopera em grupo, né? E aí a gente monta lá o nosso zoológico. O nosso zoológico, então, né, tem que pensar na área ou se ela precisa de uma árvore, se é um animal que braqueia, que arborícola, que precisa subir, escalar, o tipo de movimentação, a dieta normalmente, né, se a gente está pensando realmente, não é uma ração pronta. É o que tem a ver com a evolução dela. Exatamente, por exemplo, como que se alimenta uma serpente? Com um rato vivo, né? Ela precisa desse estímulo da caça, né? Precisa ser um rato, não pode ser uma folha. Né? Exatamente. Então, e o ambiente que gera tudo isso, né? E nós, a gente pensa, né? Porque nós somos um animal de cativeiro, não dá para fugir disso. Nós somos toda a vida é selvagem. E que se tornou animal, né, de cativeiro ou não. Poucos ainda animais estão, né, enfim, domesticado. Domesticado é o que nós domesticamos, né? Sim. Então a gente leva em consideração na hora da gente criar. Vocês também falaram muito disso no episódio de arquitetura aqui, né? Então a gente leva em consideração isso na hora de criar o nosso zoológico, né? É muito doido também como as pessoas também falam que a gente é muito cultural enquanto espécie, ignora muito o aspecto biológico, em termos desse conforto biológico, porque acha que cultura dá conta de tudo, mas a gente tem um limite isso, né? Então a cultura pode até assimilar várias coisas e mudar várias coisas, mas qual é a consequência para a nossa saúde? É aí que a gente entra no campo da biologia evolutiva. Exatamente, por isso que a biologia evolutiva ela tem que ser levada em consideração até pelo estudo da antropologia. Porque muitas vezes na antropologia cultural fala, não, o ser humano é culturalmente construído, blá, blá, blá. Não é bem assim, né? Tem ambientes que você prospera e tem outros que não, né? Então os que prosperam quer dizer que eles têm mais ressonância com a nossa história biológica, a história evolutiva, né?
Então, nada melhor do que você transmitir isso para atividade física, né? Para Exato. corrida, para qualquer outro tipo de atividade. Eu acho que é isso que o Vitor faz, né? Essa é a proposta. E aí, para isso, eu trabalho com algumas frentes, né? A assessoria é uma delas, né? Então, a assessoria, eu trabalho com um grupo pequeno de alunos, mesmo porque não é todo mundo que está... que entende ou que está disposto a se integrar, né, nesse tipo de... As pessoas estão muito mais preocupadas com performance e rendimento esse esportivo cultural, né? Sim. Então eu trabalho com os meus alunos, tem planilha, eu utilizo sim algumas coisas do treinamento tradicional, né? Mas eu trabalho, por exemplo, muito mais com percepção subjetiva de esforço do que com algum parâmetro específico de relógio, de limiar. E meus alunos, todos eles não usam relógio GPS, pelo menos não em todos os... né? E eu prescrevo muito mais essa manipulação do ambiente e o treinamento, entre aspas, com tarefa. Eu ia perguntar exatamente isso, igual, por exemplo, você deu o exemplo do forrajamento, né, que faz todo sentido, sei lá, para alguém que vive num ambiente que consegue sair correndo para buscar um cacho de banana, mas, por exemplo, na cidade, como que eu colocaria esse forragear para alguém que está vivendo numa grande Mas você acha que não seria forragear, seria mais a conexão, né, que o Vitor sempre tenta fazer, a conexão entre os pilares. Por exemplo, correr em busca de algum alimento. Ou talvez ir para um bairro vizinho, né? Exato, então, exatamente. Por exemplo, visitar um parente distante que você vai correndo, né? Carregar, fazer compra, ao invés de você pegar o carro e ir no supermercado longe, porque entra na dieta. Então, para cada um desses pilares, eu tenho algumas saídas. Qual a dieta ideal? Não é dieta paleo, não é dieta, eu parto de outros princípios. Reforçar, por exemplo, o local e o da temporada, né? Então, consumir de produtores locais que você pode ir buscar a pé, correndo e voltar carregando, fazendo e com isso você está fazendo relação com as pessoas do bairro, né? Ultimamente eu tenho prescrito muito os deslocamentos em espiral a partir da casa e conhecer atalhos. Você tem que dominar, né? O Caio tem me ajudado muito a desenvolver esse lance do território, né? Você tem que saber todos os atalhos para uma eventual evacuação, fuga. Qual o caminho mais curto até a escola do seu filho? Qual o caminho mais curto, sei lá, até a polícia, até o hospital? Ou se você estiver fugindo de algum perigo, né? Então você tem que primeiro dominar o seu território e interagir com a vendinha do tio, né? Alguém que produz... por ali para conseguir linkar, né, o social com a dieta, com... Sim, e eu acho isso muito legal, assim, porque isso trabalha algo muito, muito mais profundo, né, e a gente está muito desconectado disso, né, igual na assessoria a gente trabalha também com percepção subjetiva e o quanto é difícil ensinar a pessoa a se perceber. Né, da pessoa fala assim, Val, o que é o meu descansado? Eu falo, olha, você vai ter que sentir que é o seu super descansado. Mas porque os equipamentos tiram isso. Eu tenho refletido muito ultimamente sobre tecnologia e eu não acho que nenhuma tecnologia faz mal. O problema é o que a tecnologia tira de você. Essa percepção, né? Então, sei lá, ficar no celular, você não pode associar causa e efeito, assim. Ficar no celular, nas mídias sociais faz mal? Não faz. O que faz mal é você deixar de se relacionar com as pessoas, deixar de se movimentar, porque o carro faz mal. Pô, acabamos de vir de Ilhabela pra cá, de carro, né? Mas agora, se eu vou comprar o pão na esquina de carro todo dia, aí faz mal, né? Então, usar com parcimônia... Porque a tecnologia, ela é como se fosse uma balança, né? Quanto mais você usa, mais ela tira a sua percepção, né? Então as pessoas não têm dificuldade da percepção subjetiva do esforço, porque ela tem equipamento fazendo isso por elas, né? E assim a gente pode dar exemplo em todas as esferas, né? E o mais legal é que esses dias eu vendo a dificuldade deles, né? Nossa, eu não estou conseguindo. Eu falei, gente, calma. O que eu estou ensinando para vocês é uma habilidade nova.
Isso aqui é para sempre. Uma habilidade velha nova. Uma né? habilidade velha nova que vocês desconhecem por uma questão, né, social. Mas eu vou ensinar vocês a saberem quando vocês estão cansados, quando vocês estão descansados. Isso é para sempre. Ninguém vai mais tirar de vocês, né? Eu uso para isso uma metodologia, né, que não tem nada a ver. Eu fiz um link de uma pedagoga francesa que por acaso caiu um paper dela na minha mão, né, que ela falava, Françoise Doutor, alguma coisa assim, que ela falava de um sistema para educar crianças que ela chama de Le Cadre, ou quadro, que existe limites rígidos, mas dentro daquele limite a criança tem que ser livre para criar. Então não adianta você confinar a criança no quarto e aquilo tá totalmente tedioso. Você pode confinar a criança no quarto porque você está trabalhando, porque você está recebendo adultos, né, numa reunião social em casa e tal, mas ali dentro desse quadro ela é livre. Então eu trabalho dessa forma dentro da assessoria. Eu manipulo intensidade, eu manipulo volume, né? Mas com total autonomia, porque eu não posso conhecer mais do que jamais, eu posso conhecer mais o meu aluno do que ele mesmo. Então o que eu faço é justamente tentar empoderar ele para que ele seja. Inclusive eu tenho aluno que me deixou. Porque... Não, porque justamente porque entendeu e achou que não precisa mais, entendeu? Então tem uma flutuação, vai, volta, né? Sim. Tem uma galera que tá sempre junto, tem uns que vão, voltam. E essa questão da tecnologia, né, Vitão, como você levantou a bola, fazendo o link de novo para a corrida, né? Dessa questão do que você tira. Eu entendo que a tecnologia, por exemplo, do calçado, que a gente debatia muito nos cursos, né? Quanto mais você protege, mais você se expõe, né? No caso da corrida. Isso a gente tem relatos até de artigos científicos mostrando isso. Que quanto mais você se sente protegido, maior a tendência de você se sentir protegido, entre aspas, você deixa que a tecnologia faça parte dela. Você não negligencia suas próprias percepções. Suas próprias percepções, porque isso é visível. Por exemplo, a gente que corre descalço, com calçado minimalista, num ambiente, por exemplo, escuro, né? Você está correndo na rua. Se você está com um calçado protegido, provavelmente sua biomecânica se mantém a mesma do começo ao fim. Né? Porque você faz o tamanho da sua passada normal, sua cadência continua a mesma. Para quem está correndo descalço, minimalista, o ambiente é o mesmo que os dois correram. Só o fato de não ter luz, você entra numa rua mais escura, você aumenta a sua cadência. Né? Ou seja, você diminui o tempo de contato com o sol porque está com medo de pisar em alguma coisa que vai te machucar. Né? Então você se expõe menos, né? Você diminui a sua velocidade. E aí isso me leva a uma crítica, inclusive para a ciência atual que trabalha com a corrida minimalista, o próprio Lieberman e tal, porque eles estão trabalhando com recorte quando se fala pisada. Exato. Eu comecei por aí, eu fiquei uau, né? Deslumbrado e tal, mas para mim agora que eu tô 100% no ambiente natural, isso perde completamente a relação. Não existe, não é porque aquilo, né? Correr no plano, numa velocidade constante, é uma coisa que não existe, né, no nosso passado evolutivo. Então pegar um recorte, né, um caçador-coletor, ele pisa até com o cotovelo, porque ele tem uma densidade óssea maior por ser generalista, né? Ele cai desde criança, toma capote, levanta de novo. Inclusive eu estou trabalhando com uma máxima agora que eu tenho percebido que é assim, né? Que a gente tem dois tipos de lesão, né? A de causa específica e inespecífica. Né? A de causa inespecífica é as que a gente mais trabalha, as dores crônicas, as fasciite, as tendinite, né, que são as mais complicadas, né, porque as de causa específica é você dar uma porrada, você sabe o que aconteceu, você torceu o pé porque enfiou o pé no buraco, você caiu, então eu percebo que quanto mais você se expõe a lesões de causas específicas, menos você fica suscetível a lesões inespecíficas. Dá pra entender. Porque você está descalço no ambiente natural e se expondo lógico, com esse controle da balança de risco e perigo, né? E a habilidade está no meio. Você vai ampliando a sua habilidade, você se expõe mais, né?
E aí eu tenho percebido cada vez mais isso, né? Quanto mais dentro da minha assessoria e comigo, né? Quanto mais nego fode o dedão porque deu uma topada ou, enfim, menos queixa tem de, por exemplo, eu me machuco pra caralho, meu. Mas como que eu me machuco? Eu torço o pé e isso pra mim não importa. Daqui a pouco... Eu nem percebo. Quando eu percebo, eu tinha torcido o pé, porque isso não é impeditivo, porque eu não tenho só que correr 10 quilômetros e marcar tempo, né? O generalismo te dá isso. Eu vou trabalhar com outra coisa, eu vou trabalhar outras habilidades. E por isso... E quando eu volto a correr, eu parto do mesmo ponto que eu parei, né? Então a gente percebe, você não vê nenhum caçador-coletor ou animal correndo à toa por aí. Não vê isso. E se precisar correr, vai correr pra caramba. E não adianta olhar só os Haramuri, os Tarahumara. Isso é romantizar. Porque você tá pegando uma manifestação cultural de uma tribo. Eles correm pra caramba. E as outras tribos não, mas correm. Se precisar correr numa caça de persistência 100 km, corre. Tá? Então hoje, por exemplo, eu corro. E não é sair para correr e treinar. Eu corro, vamos dizer assim, uma corrida mais prolongada e contínua, no máximo uma vez por semana. Né? Para os meus alunos eu prescrevo, porque é uma ponte, né? É um nível de desconstrução. Né? Para os meus alunos eu não prescrevo mais do que 3 corridas na semana. Né? No máximo 3 corridas, e o resto é atividade diária. O simples fato, isso, a postura que a gente está aqui, né? A gente está os 4 sentados no chão, né? Isso dia após dia, anos após anos, carregando peso, subindo de escada. É por isso que eu falo, a corrida ancestral não é uma metodologia, ela é uma mudança de atitude. Né? E aí que entra essa frase que eu uso, movimente-se mais, treine menos. O cara é contra treino. Não, eu não sou contra treino. Né? Eu não preciso treinar para um determinado nível. Né? Algumas habilidades eu preciso treinar, eu preciso simular, porque o ambiente já não propicia. Eu não posso viver da caça e da coleta. Ninguém vive mais da caça e da coleta no nosso. Não posso chegar nesse nível. Então, algumas habilidades eu preciso treinar. Mas quanto mais eu me exponho de forma generalista ao ambiente, menos eu preciso treinar para desenvolver essas potencialidades. Será que... Não, sim, com certeza. E esse link que a gente faz, por exemplo, na assessoria também da corrida natural, por exemplo, eu tive contato com os profissionais, tal, por exemplo, uma pessoa quer chegar a correr uma maratona, né? Daí, a maioria dos profissionais pensa que assim, o cara agora vai ter que aumentar o volume de treino dele, então ele vai ter que deixar de fazer as outras atividades para começar a correr. Né? Então ele aumenta a especificidade da corrida. Né? Eu estava numa conversa uma vez, daí a moça falou, né, na roda, eu vou começar a correr, quero projetar uma maratona, meu treinador falou que eu vou ter que parar de nadar. Daí eu falei assim, nossa, se você falasse isso pra minha esposa, né, ou pra você, né, eu falei assim, não, agora você vai ter que fazer outra atividade, ao invés de correr mais. Não importa se fazer nadar, mais 10 atividades. Mais 10 atividades. Porque também o que a gente olha do amador, é um sacrifício enorme, você pede tanta coisa para correr 10 quilômetros em 50 ou em 55 minutos. O que é esses 5 minutos, meu? Na vida. É uma diferença brutal, entendeu? Eu vou dar um exemplo meu, sei lá, vai. O melhor que eu já corri na minha vida, 10 quilômetros, que eu marquei foi 35 minutos. Uau! Treinava pra caralho. Hoje, se eu for marcar um 10 quilômetros, já marquei há pouco tempo, fiz em 40. Correndo uma vez por semana. Então, essa diferença é brutal se eu for competir. Sim, entendeu? Mas Mas pra gigante. E o que é isso para um amador? E a sobrevivência, uma hora, né? ou 1h20. Então, a corrida ancestral é isso. Tá pronto para correr, para escalar agora. Como assim agora? Agora, pode pegar fogo aqui, pode entrar um bandido aqui, não para marcar um horário que eu vou ter que fazer um polimento, E a própria periodização do treinamento já entendeu algumas coisas, mas não conseguiu traduzir ainda isso, sabe? Então, por exemplo, o cross-training hoje tá em alta. Né, as atividades cruzadas, isso que vocês estão falando de trabalhar com outras atividades. Está crescendo, né? Está crescendo, o CrossFit veio disso, já tem a complementação
dos esportes específicos já não é mais como era nos anos 90, de pura musculação, já rola essa... Né, você vê os ultramaratonistas de montanha, todos eles pedalam, escalam, nadam, remam, né? Então já pegou esses... Só que ainda pegou isso para transferir para a especificidade, né? E a literatura mostra isso. Lesão em corridas, os caras que fazem outros esportes se lesionam menos, né, do que o cara que só corre, por exemplo. Exatamente. E se um aluno meu ou eu quiser correr uma prova, dá para direcionar em muito menos tempo. É isso que eu ia te perguntar agora. Pergunta. Sobre a performance. Esse tipo de metodologia, né, que usa o que a gente tem de mais incrível que o ser humano que é generalismo. O generalismo a gente consegue fazer um cara ser performático. E ter uma aproveitando a pergunta performance. da Val, Vitor, você é um cara, né, acho assim como eu, que gosta de competir. Né, que acho que você Isso é um conflito pra mim, cara, entre esse pensamento e... Você foi um cara atleta, né, meu? Então, como que é pra você? Você eu não deixou uso de participar. tenho essa válvula de escape. Então, De vez em você não quando- deixou de participar de provas. Como que foi pra você, participando de provas ainda com essa metodologia que você implementou? Pra mim é muito louco isso, cara. Pra mim, quando eu vou numa prova, eu vou muito pouco em prova, porque eu sou totalmente desgostoso com as organizações. Já tretei com várias, né? Tem muita coisa de muito irregular que eu vejo nas organizações de prova de montanha aqui no Brasil, que os caras são empresários antes de serem apaixonados, mas enfim, quando eu participo, é um laboratório, justamente para eu confrontar a minha metodologia. Mas tudo bem, cara, eu sou um estudo de caso. Não dá para, você tá falando isso, mas você já foi atleta de elite, treinou 15 anos. Tem a sua história, né? Mas o Bruno é assim, cara, eu treinei o Bruno e hoje ele continua aí, né, com a mesma pegada, né? E o Bruno não foi atleta, sempre foi um cara ativo. E eu tenho outros alunos, vários alunos meus, que saíram de uma metodologia tradicional, né, e hoje tem performance melhor, né? Então, você tem alguma prova, Vitor, especial assim que você pode dizer que, putz, essa prova foi... Você sentiu isso? Você sentiu isso? Cara, várias, cara, que até hoje, né, que eu corro, a galera não sabe, a galera às vezes se impressiona com a sandália. Ou com a bermuda jeans. Se você soubesse que eu corro uma vez só por semana, que eu não treinei, entendeu? Eu não treino pra prova, cara. E tô aqui puxando. É como se, tipo, você me convidar, vamos participar aqui de um teatro? Puta merda, sei lá, vou fazer uma performance lá, vou brincar de, né? Sim. Então é isso, cara. E os meus alunos, mais ou menos, porque estão nessa transição. Mas eu acho que a prova mais emblemática foi em 2015 em Ilhabela, eu morava lá já, né? E foi um X-Terra lá, de 50 quilômetros. Que eu não tava correndo nada de correr. Mas eu tava nessa época, de treino, de marcar tempo, foi minha época mais roots, né? Porque eu dei uma desconstrução fodida e hoje eu... Você remava, né? Você tinha até tinha uma canoa caiçara, remava pra caramba, tava aprendendo algumas habilidades de pesca, né? Era só eu e a Zara, né? A falecida, minha cachorra. E eu caminhava muito, fazia tudo a pé, eu ia fazer compra 12 quilômetros da minha casa e voltava com compra, andava de bike pra caramba, remava e não corria, fazia muita trilha, caminhava demais. Eu cheguei a ter um volume de caminhada de 50 quilômetros na semana para fazer coisa, carregava peso, né? Peso assim, né? A compra, enfim. E aí teve uns 50 quilômetros lá que eu ganhei a inscrição. E eu falei, puta, eu vou nessa porra aí, né? Sandália que eu fiquei fazendo na noite anterior, né? Sem teste. E aí eu fui, né? Tinha um kit obrigatório que tinha que levar de primeiros socorros, né? Tava lá, tem que levar um squeeze, não sei esse nome, squeeze, uma garrafa. Um reservatório de 500 ml, eu levei uma garrafinha dessa, que é essa comum plástica que vende água de 500 ml, né? A bermuda jeans, a sandália, fiz o kit, tanto que eu tive que apresentar na retirada do kit, do número e tal, né?
enfiei no bolso e pau na máquina, né, meu? Tava ambientado, tava em casa, saí na manhinha e fui quarto geral. Cheguei 25 minutos atrás do primeiro, que era um cara de elite, que, né? Inclusive acho que foi o melhor corredor de montanha do ano passado. Ele Muito legal. foi o Brasileiro. o campeão, E eu cheguei em quarto. E, pô, fiquei feliz pra caramba, né? E a premiação era só até o terceiro. E não tinha categoria. Não tinha categoria. Aí eu falei, fiquei em quarto, fui embora, né? E aí me desclassificaram, né? E foi uma guerra, a galera Falaram que você tava achando que era sem o pra... kit. Falaram, deduziram que eu tava sem o kit, porque como tinha, se eu não me engano, entre 300 e 400 nos 50 quilômetros, né? Pessoas. Eu provavelmente era o único Acho que eles deduziram. sem mochila. É isso que eu ia Eles falar. Você tava de deduziram. bermuda jeans, O cara tava de sandália. bermuda jeans, sandália, né? O kit tava no meu bolso, é por isso que eu uso bermuda, né, meu? Meu Porque bolso você é tem grande. a garrafinha encaixa no bolso. Então essa prova, eu lembro que eu liguei pro Pablo depois, falei, cara, tem fundamento, tem, Tá né? dando Porque certo. foi a primeira vez que eu confrontei, eu não tinha mais competido na vida. Foi a primeira vez que acho que foi a primeira prova, assim, depois Bom, de acho toda que essa sim. transição e tal. Então, hoje eu participo de prova, de vez em quando eu raspo num pódio ali e tal, né? E meus alunos também, cara. Sim. Então, sim, né, Val, respondendo a sua pergunta, Legal. tem uma transferência, né? Beleza. E assim, hoje a gente vê essa questão da movimentação natural, né? Então a gente tem o Movinat, né? Que são coisas que quem não conhece, acho que vale a pena dar uma pesquisada, né? O Movinat que trouxe essa perspectiva diferente, porém é uma coisa que a gente vai debater agora, de movimentação natural, que é o resgate. O Ido Portal O também, Ido né? Portal também é um dos caras que trouxe um pouco disso, mas acho que o Movinat talvez seja o que trouxe para o ambiente externo, né? De você tentar fazer algumas tarefas fora. E hoje se discute muito movimentação natural. Vou treinar movimentação natural. Tem né? o treino Gaia, né? Treino Aqui no Gaia, Brasil, aqui no que é Brasil importante. Sim. Então, qual que é a sua... O que você considera movimentação natural? O que cruza com essa galera e o que não cruza com essa perspectiva de movimentação natural que o pessoal tem trazido, que tem a ver um pouco com CrossFit, algumas coisas do CrossFit, né? Então, o que cruza para você disso, da sua percepção de movimentação natural, e o que não cruza, o que falta de perspectiva a ser discutida sobre isso hoje, né? Cara, foi muito bom você ter perguntado isso, porque isso também é um dos meus objetos hoje de estudo, tenho me dedicado a esse entendimento, né, da parte da perspectiva teórica, transferência disso, né. Eu não sou crítico a esse modo em que, né, eu só acho que o nome ele não tá preciso, Tá. né, porque para começar de uma perspectiva antropológica, natural ou natureza não existe essa palavra entre os povos tradicionais, né? Porque eles não vê essa separação, então fazem parte. Então, eu acho que para alguma coisa ser natural, você não pensa sobre ela, né? Tipo, fica natural aí, Val, que eu vou tirar uma foto sua. Pronto, já, né? E Verdade. não tem uma crítica também sobre isso Sim. na fisioterapia, das avaliações posturas. estáticas, Posturais, postural. A partir do Fica- cara que ele sabe que ele está sendo avaliado, fica em postura anatômica, Tem que ir no peito. né? Já era, já desconstruiu, né? E principalmente o ambiente, cara. Então, eu acho que é muito romantizado e não tem a transferência que a galera imagina que tem. Mas agora eu vou valorizar e muito. É a principal ponte de transferência, porque o cara que mora em São Paulo, então não pode, né? É um jeito de se aproximar. Então eu tenho mais certeza que uma pessoa que está engajada num sistema de movimentação natural vai ter uma possibilidade de ter uma transferência na movimentação natural de verdade, Um que eu ambiente pensei em chamar meio aberto. movimentação natural.
Industrializada e uma real, né? Do que um atleta super específico que treina com máquina em academia e tal. E a transferência que você diz é isso, né? Tipo assim, vai se movimentar daqui pela costa através da costeira, né? Então esse cara que é muito especializado, ele com certeza provavelmente vai ter mais dificuldade de transferência, ou seja, do que ele treina para aquela movimentação de se locomover num ambiente instável e completamente diferente, e vai ter mais dificuldade do que um cara que treina, sei lá, uma coisa próxima. Eu percebo muito isso lá, como eu trabalho como guia, né? Lá na Ilha Bela eu trabalho como guia também, como monitor do parque estadual, então às vezes chega de diferentes tipos de pessoa, né? E desde atleta nível X que eu já recebi de CrossFit, que é uma modalidade mais generalista, Perto do que e existe. que trava, tipo assim, não, você tem que pular dessa pedra naquela, mas eu tenho certeza que se for numa plataforma você vai pular, né? Mas, então o que acontece, cara? Um ponto principal, a simetria. Simetria e assimetria. Então, tipo, uma coisa é você aplicar uma técnica de pump, músculo. Não, que é subir na barra, né? Puxar a barra, não só. E além do peito, você subir a barra mesmo com o corpo todo. Subir no muro, né? Subir no muro, só que na barra. Né? Na pedra é diferente. É totalmente diferente. A irregularidade, o que tem embaixo de você. Né? Aspereza. Tudo. Então, assim, é brutal essa diferença, né? E também eu já recebi pessoas, né? Recebo que uma vez, cara, eu fui guiar um cara que até eu havia até desconfiando, que o cara entrou em contato, eu faço muita trilha, eu quero ficar aí 4 dias, conhecer 4 cachoeiras. Legal. E o cara tinha 180 quilos, cara. Quando eu vi a foto do cara, porque eu já fui no Vale do Capão, falei, bom, beleza, né? Se garante. Bora. O cara é um nível de desconstrução. Ele arrasou. E aí, arrasou. Aí você vai ver o histórico do cara, entendeu? O cara é um cara rusticão, que se mete nas coisas, trabalha com marcenaria, sabe? Uhum. Então, tipo, o cara não tinha padrão de movimento. Para ele, tudo era possibilidade de apoio. Então, cara, eu ficava assim, pra mim foi uma puta experiência. Como que esse cara vai subir aí, com esses 180 quilos? Então, o cara usava o cotovelo, o cara usava o joelho, o cara usava as costas. Lembra aquele lugar que a gente ficou pra subir? Sim. Você usa a bunda, você usa a barriga, então não tem essa, né? Se você fica preso, mesmo numa técnica natural, né? Dessas metodologias que a gente discutiu aqui. Que não são tão livres, né? Exatamente, mas você precisa do ambiente. Então, por isso que eu não desprezo essa, porque é a única possibilidade, talvez, de você não ter o ambiente e se aproximar para fazer a primeira linha crítica ao movimento rígido de academia, padronizado. Então foi um movimento de ambiente urbano, né, que surgiu e que realmente acho que tem sido esse link. Que tem muita relação com o parkour. Exato. Vem da mesma escola, o parkour é uma manifestação urbana, né? E o parkour é difícil, cara, porque outra crítica, a movimentação natural, a gente tende a, sabe, o cara fortão, saltando, tal, você vai observar um caçador-coletor, não tem, é outra estética, não vou falar que não tem estética, é outro padrão de referência de estética, mas você não vai ver um caçador-coletor saltando e virando mortal, e outra, a gente vê os vídeos de parkour, por exemplo, o cara passou 100 vezes ali, eu vou passar aqui, tal, fez fracionado. Na natureza não é assim, Então a imersão ancestral é para dar esse choque mesmo. É essa uma das propostas, né? É isso que eu ia perguntar para você. O que é a imersão ancestral que você hoje... Que é um projeto seu que já está vindo para a segunda edição esse ano. Tem tudo a ver com tudo que a gente falou. Então, esse processo total de desconstrução, né, que linka o movimento com o social, com a dieta, com o ambiente, eu só fui conseguir entender realmente, ter alguns insights, quando eu me joguei no ambiente natural, né?
E aí, através dessa percepção de que só o forragear, ou quanto mais ancestral e menos tecnologia, mais possível é de ligar essas quatro elementos, né? Essas 4 pilares, numa única ação, simulando, né? Porque todo exercício, a movimentação natural essas técnicas que a gente está falando é uma simulação, né? E eu vou estar mentindo que a corrida ancestral também não é uma simulação, né? Mas é uma simulação que leva em consideração muito mais variáveis, né? Essas 4 variáveis desse pilar. Então a imersão ancestral, ela é isso. Né? São 3 dias, queria fazer muito mais, mas eu preciso, não dá tempo, né? De aplicar tudo, né? A gente quer trabalhar com artes, a gente quer trabalhar com, né? Então desde de criação de utensílios, de ferramenta, né? Que é isso que eu também, uma crítica da minha sobre a tecnologia, né? Quando a gente entende um processo tecnológico, ela aproxima muito mais a gente do generalismo. Então, por exemplo, um celular, ele é uma coisa de comunicação, mas ele faz essa balança entre a biologia e a cultura pender para a cultura, né? Não é a mesma coisa você se comunicar pelo computador através de redes sociais, tanto que vocês também abordaram esse tema, né? Tá todo mundo ficando maluco por causa dessa incompatibilidade, né? Exato. Então, por quê? Você está usando um equipamento que você não entende o processo, né? A sandália, por exemplo, você entende o processo. O tênis, você já não entende o processo, né? Então, dentro da imersão, a ideia é submeter os participantes a todos os processos de tudo que a gente fizer e levar a exposição ao ambiente. Então é isso, você se movimentar, você vai ver que, você tem uma trilha lá que tem, a gente faz em média em 3 horas, 3 horas e meia, tem 2 km e 800 metros, né? Então você imagina, né? Você não vai ter aquela performance aparente, mas imagina o tanto de desafio que tem para você completar 2 km e 800 metros, né? Num ambiente que tem que atravessar rio, que tem que passar por baixo de pedra, que tem que navegar, coisa que a gente não tem noção nenhuma de como navegar. Uma coisa fascinante, né, Vitor? Pelo menos na primeira imersão que a gente teve contato, é o quanto você levou realmente a prática da movimentação com tarefas, né? Então a gente brinca muito, hoje é terapêutico já, né? A gente fala estudo de controle motor, né? Aplicada à fisioterapia, educação física, o quanto é importante você realizar movimentos baseados em tarefas, né? Mas as tarefas que a gente teve na imersão e provavelmente vai ter esse ano, são tarefas em que levam em consideração os outros pilares do ciclo, ambiente, né? Do ciclo, é um ciclo marítimo, né? Então, se você não souber do ciclo marítimo, isso vai interferir na sua tarefa. Acho que uma hora a gente teve que começar a cada vez ficar mais perto da costeira, porque a maré estava subindo, mudou o padrão. Ou seja, olha quantas variáveis tem. Isso para mim foi muito fascinante. É bom que você falou isso, que eu lembrei. Outra diferença entre o que a corrida ancestral propõe e a movimentação natural, né, diverge um pouco, é esse lance do foco na tarefa e não no movimento. Então eu não me preocupo com a execução do movimento, eu me preocupo com a tarefa, que é, por exemplo, chegar do ponto A ao ponto B, e cada um vai usar o recurso que tem, né? Tem insights de técnica que a própria pessoa tem, e tem momentos que eu interfiro e abordo. Se você fizer desse jeito, você vai ser mais eficiente ou menos eficiente, né? Mas 90% das tarefas, né, são totalmente... porque é natural, justamente por isso, porque você não está focado na execução do movimento, você está focado... Seu cérebro não sobra nem espaço para isso. Porque você tá isso, é o sol, é o borrachudo, é o ouriço que você vai pegar, enfim. A gente chama isso de foco externo, né? Então hoje a gente sabe o quanto uma atividade com foco externo traz mais benefícios, né? Então você não ficar pensando o tempo inteiro. E eu discuti bastante isso com o Pablo, né? Que do ponto de vista evolutivo faz todo sentido. Porque nunca nossos ancestrais saíram para caçar e ficavam pensando no próprio corpo, eles tinham que pensar
no controle motor, o caminho de volta, onde está o animal, então E essa faz questão muito sentido. da imersão também, Vitor, o social pra gente foi muito rico, legal. né? 3 dias forma uma família, cara, que até hoje a gente tem o grupo, Contato, né, cara? É muito E, forte, né, cara? e foi muito interessante, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tinha um grupo coeso, o grupo tinha características diferentes, ou seja, pessoas que se performavam mais, pessoas com mais dificuldade. Só que durante os deslocamentos, todo mundo junto, todo mundo cooperando, e ao mesmo tempo a gente teve uma competição, né? Que a gente teve uma corrida lá. Foi muito bacana, porque acho que mesclou tudo isso. Porque eu acho que a tentativa é de explorar mesmo a potencialidade de cada um, né, cara, de diferente. Então, por exemplo, os mais rápidos, os que têm uma performance, digamos, melhor, vai ter outras funções, pode carregar mais peso, ou pode ir na frente, procurando, que nem no caso da costeira, que é super complexo, identificando um caminho mais fácil para os mais lentos que vêm atrás, né, pegar um caminho que seja mais rápido para o grupo inteiro se deslocar com mais eficiência. E também a gente tem as ferramentas de sobrevivência, né, que eu gosto de falar que não é um curso de sobrevivência, porque é uma coisa que eu tô buscando, né, então eu não sou um expert, né, não tenho know-how para isso, mas é o pano de fundo. Então a gente trabalha com as 4 principais habilidades de sobrevivência, que é alimentação, fogo, abrigo e água, né? Como pano de fundo. E a gente vai fazer isso de verdade, né? De verdade mesmo, né? Legal. E aí essa imersão, né, ela acontece em Ilhabela, né? E esse ano agora vai acontecer no dia 22... 20 a 22 de março. Né? Então são 3 dias. E como é que fica sabendo mais a respeito da imersão, mais informações? Eu tô publicando bastante coisa assim no Instagram, no meu Instagram, vai deixar. A gente vai deixar o link também, mas fala. Vitor _ancestral _Carrara. Certo. Bom, no canal do YouTube também, aproveitar, tem uns vídeos lá e tal, Tá que bom, é canal. Corrida Ancestral. Corrida Ancestral no YouTube. No YouTube e o meu WhatsApp, esse é o principal via aí, porque eu construí um documento com tudo explicado, porque é o tipo de atividade que não é uma tomada de decisão que a pessoa tem de uma hora para outra, de fazer a imersão, né? Então eu tenho toda a descrição, então se você ficou interessado, manda um WhatsApp, e aí eu vou mandar esse documento, e aí a pessoa lê, e aí sim ela vai realmente... né, Vaga limitada, né, Vitor? são vagas limitadas, 10 pessoas, a gente já tô com 50% das vagas preenchidas, né? É um grupo pequeno que eu tenho que trabalhar por questões ambientais, de impacto, né, ambiental, e também por questões de segurança e pela qualidade, né, de envolvimento, porque são 10 participantes, mas tem uma equipe que acompanha também, né? Tem toda a logística de segurança, de alimentação, enfim. E até para formalizar essa parceria aqui, né? Porque nós do Universo de Generalismo estaremos, né, na próxima... Já estiveram, né, na primeira, prestigiando lá. E a gente vai estar no segundo. E a gente vai estar lá no segundo, a gente Legal. vai aproveitar para fazer o lançamento do segundo encontro do Porque a Universo gente fez o Generalista. primeiro aqui em São Paulo e agora a gente marcou. Para ser em Ilhabela, e a gente conversando em off aqui, conversando com o Vitor, dessa parceria, e os ouvintes, né, as pessoas que acompanham o nosso canal, se entrar em contato com o Vitor falando que conheceu através do podcast, dessa conversa, o Vitor vai estar conseguindo um desconto pela imersão. Aperta lá que ele dá um desconto. Inclusive o Caio tava comigo lá na ilha. A gente acabamos de chegar. Né? Passamos 3 dias lá 3 dias, no Vale da Loba, que é o lugar Alojamento, né? onde vai ser o abrigo, né? Onde vai ser o nosso acampamento avançado, né? E a gente trabalhando lá a gente já está preparando, né, fazendo o fogão, tudo com técnica primitiva, né? Eu tô construindo lá, com a ajuda de amigos, uma aldeia. Uma aldeia que a intenção é justamente desenvolver tecnologia primitiva. Ah, que legal. Massa. E para encerrar, eu quero fazer uma pergunta para você. De tudo que a gente falou aqui, hoje você se considera um atleta humano? Seja lá o que isso significa hoje para você?
Não, eu não me vejo como atleta, porque eu acho que essa palavra, ela está inserida num ambiente cultural, não competitivo só, né? Porque hoje os amadores se consideram atletas, né? E a minha intenção não é participar de provas, não é para isso que eu faço minhas programações e nem as dos alunos, né? A minha intenção é ser um humano. Agora, a gente entra em outra discussão, né? Até tem uma frase do Lieberman, né? Que o ser humano é um atleta, né? Essa é um atleta natural. Então, por esse ponto de vista, sim. É isso que eu ia perguntar. Mas como humano, você se sente preparado? eu me sinto muito mais preparado hoje, com 40 anos recém-completados, né? Eu me sinto muito mais preparado do que quando eu fui sexto do mundo, com 20 e poucos anos. Legal. Eu me sinto muito mais capaz de ajudar as pessoas, de proteger minha família, ou enfim, de qualquer coisa. Eu me sinto muito mais forte, eu me sinto muito mais... Porque eu posso correr a qualquer momento, né? Eu posso fazer qualquer coisa a qualquer momento, né? Essa é a proposta, muito mais generalista né? E por outro lado eu posso, se eu quiser participar de uma travessia de natação, mesmo sem nadar, né? Se eu quiser participar de corrida de montanha, como de vez em quando lá na ilha, quando aparece uma oportunidade, eu não estou tão depressivo com o ambiente dos organizadores de prova, eu vou. Tem algumas provas que eu não participo mais, né? Não vou falar o nome aqui, mas pelo menos 2 organizadores que eu não me envolvo mais. Porque o cara vem com essa proposta de, né, usa isso, que é natureza, deixa corrida lixo de montanha, deixa lixo pra caramba, deixa todas as fitinhas laranja da prova. Você tem que tirar Eu depois. já tirei mais de 300 fitinhas uma vez, né? Então pisoteia tudo, não faz um plano de manejo. Isso aconteceu lá na Serra Fina também, né? Então lá no Baepi não está preparado num dia de chuva para ser pisoteado por 300 pessoas, né? Então é totalmente incoerente com o slogan, né? Com a proposta, né? Então, mas quando rola alguma coisa que eu acho que vale a pena. Ou que dá pra fazer uma vista grossa e tal, né? Ou quando o meu espírito competitivo tá muito aflorado, Massa, legal. Victor. Pô, gostei bastante Muito feliz. E mais uma vez, tem um convite aqui de todo mundo para participar da próxima imersão, vai ser um encontro muito bacana. Vai lá encontrar a gente, pessoal. E gostei muito da entrevista, obrigado. Valeu, gostei Vitão. pra caramba Valeu, também de estar aqui, tava ansioso há muito tempo e eu sou um ouvinte, né? Ai, que bom. Eu uso pra caramba aí a plataforma de vocês, né? O canal de vocês para me informar, para me manter em contato, né, com as informações, porque a gente tem a mesma escola, né? A mesma perspectiva, na verdade, né? Então eu agradeço, foi massa pra caramba e espero que o público curta, né? Legal. Beleza, galera. Então é isso aí. A gente vai se despedindo. Mais uma vez, obrigado, Victor. E até a próxima. Falou! Valeu, tchau, tchau. Uhul!